E se o motivo pelo qual seu pescoço começou a perder firmeza não for a idade, mas sim a forma como você o usa todos os dias? E se eu te dissesse que existem 3 movimentos simples que podem devolver à pele dessa região a mesma aparência jovem e tonificada que você tinha há anos? A maioria das pessoas acha que o pescoço enruga porque o tempo passou, mas a verdade é que ele envelhece mais rápido do que o rosto por causa de hábitos que repetimos sem perceber, como olhar para baixo no celular, dormir em certas posições e até respirar de forma errada. É por isso que, mesmo usando cremes caros, muita gente continua vendo o pescoço ceder, formando aquelas linhas verticais que denunciam a idade antes mesmo do espelho mostrar. Imagine acordar, se olhar no espelho e perceber que a pele dessa região está mais lisa, mais firme, com o contorno mais definido, sem bisturi, sem procedimentos invasivos, apenas aplicando 3 movimentos que ativam músculos esquecidos e despertam a circulação que a rotina bloqueou. Esses movimentos são tão sutis que qualquer pessoa pode fazer, em casa, em poucos minutos por dia, e o efeito é quase imediato. O pescoço volta a acordar, a pele começa a reagir e, com o tempo, o colágeno natural se reorganiza, criando aquele aspecto de firmeza que parecia impossível de recuperar. O que vou te mostrar a seguir não é um truque passageiro, nem uma promessa vazia. É uma sequência de estímulos musculares testada por especialistas em rejuvenescimento facial natural. E o melhor, você vai sentir a diferença já nos primeiros dias. Continue comigo até o final, porque nos próximos minutos eu vou te ensinar, passo a passo, como aplicar esses 3 movimentos no momento certo do dia, para que seu pescoço volte a refletir o que há de mais bonito em você, a vitalidade. Antes de começarmos, quero que você pense em algo. Quantas vezes você realmente dedicou atenção ao seu pescoço durante sua rotina de cuidados? A maioria das pessoas cuida do rosto com cremes, massagens e produtos caros, mas esquece completamente da região que mais entrega a idade. É por isso que entender o que vou te mostrar aqui é tão importante. Esses 3 movimentos simples não são apenas exercícios, eles são uma forma de reeducar seu corpo, reativar músculos que ficaram adormecidos e estimular o colágeno de dentro para fora. Quando você aplica isso com consciência, o resultado não é só estético, é transformador. Por isso, eu quero que você preste atenção em cada detalhe e pratique comigo até o final. E se em algum momento você sentir que aprendeu algo novo, ou perceber que faz parte desse grupo de pessoas que negligencia o pescoço sem perceber, comenta aqui embaixo. Eu vou começar hoje. Esse simples comentário mostra que você está comprometido com sua própria transformação e ajuda outras pessoas a fazerem o mesmo. E já aproveita para deixar o seu like agora, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é importante e faz com que ele chegue a mais pessoas que também precisam descobrir que é possível rejuvenescer de forma natural. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Assim você vai receber os próximos vídeos, onde eu vou te ensinar outras técnicas que complementam esses movimentos e potencializam ainda mais os resultados. Essa é só a primeira etapa, e o que vem a seguir vai fazer você entender por que o pescoço é a chave oculta do rejuvenescimento natural do corpo inteiro. E se eu te dissesse que o verdadeiro segredo para manter um pescoço jovem e firme não está nos produtos caros que você vê nas prateleiras ou nas promessas de clínicas estéticas, mas em algo muito mais simples e acessível, 3 movimentos que o seu próprio corpo já conhece, mas que você esqueceu de usar. Movimentos que, quando praticados de forma correta e consciente, despertam músculos adormecidos, reativam a circulação e fazem a pele se reencaixar com a firmeza que o tempo parecia ter levado embora. A maioria das pessoas passa a vida cuidando do rosto, do cabelo, até das mãos, mas ignora completamente o pescoço, justamente a região que mais denuncia o envelhecimento. É como se ele fosse invisível até o dia em que o espelho, sem piedade, mostra aquelas linhas verticais e a pele começando a ceder. Você já percebeu que, quando alguém fala sobre rejuvenescimento, quase nunca menciona o pescoço? É sempre o rosto, a testa, os olhos, o famoso pé de galinha.
Mas o pescoço, silenciosamente, vai acumulando o peso dos anos, da má postura, da gravidade e até da forma como respiramos. E o mais curioso é que ele envelhece não apenas pela idade, mas pela falta de movimento. Cada vez que você passa horas com o olhar voltado para o celular, cada vez que dorme comprimindo a lateral do pescoço no travesseiro, ou quando se esquece de alinhar a postura enquanto trabalha, está literalmente ensinando sua pele a ceder, a descolar da estrutura muscular e perder sustentação. O que ninguém te conta é que o pescoço possui uma rede de músculos delicada, mas extremamente responsiva. Quando estimulada da forma certa, ela reage rápido, acordando o colágeno natural e devolvendo o tônus à pele. É como se o corpo tivesse apenas esperado por um comando. Esses 3 movimentos que você vai aprender ativam exatamente essa resposta natural. Não é mágica, é biologia aplicada com inteligência. A beleza e a firmeza que você busca estão no próprio design do seu corpo, e é por isso que essa técnica é tão poderosa, porque trabalha a causa real do problema, não o sintoma. Imagine uma pessoa que passou anos tentando esconder o pescoço com roupas altas, cachecóis ou golas, porque não se sentia mais confortável com a aparência. Agora, imagine essa mesma pessoa descobrindo que, em menos de 2 semanas, a textura da pele começa a mudar, o contorno fica mais definido e aquela sensação de pele caída começa a desaparecer. Não é um sonho distante, é o resultado natural de despertar músculos esquecidos. E quanto mais você pratica, mais o corpo entende que precisa sustentar novamente aquela região. O sangue volta a circular com mais intensidade, a pele recebe mais oxigênio e nutrientes, e o colágeno, sim, aquele mesmo que parecia perdido, começa a se reorganizar de forma visível. Você talvez ache que para isso seria necessário um tratamento complexo, mas não. A ciência já comprovou que movimentos conscientes ativam neurotransmissores e microcirculação, responsáveis pela regeneração celular e firmeza. É por isso que, ao aplicar esses 3 movimentos simples, você não está apenas exercitando o pescoço, está reprogramando todo o seu sistema facial para trabalhar a favor da juventude. E quando isso acontece, a diferença é notada até na expressão. O olhar se eleva, o contorno do rosto ganha definição, e o pescoço, antes esquecido, passa a ser símbolo de elegância e vitalidade. E talvez o mais importante de tudo, isso não tem idade para começar. Mesmo que você já sinta a pele flácida ou perceba rugas mais profundas, seu corpo ainda é capaz de responder. Ele só precisa ser lembrado de como fazer. Esses movimentos ativam o que chamamos de memória muscular estética, algo que o corpo nunca esquece completamente, apenas deixa de usar por falta de estímulo. Quando você desperta essa memória, o resultado é progressivo, natural e, acima de tudo, duradouro. Você já teve aquele momento em que se olha no espelho, por um instante, sente que algo não combina. O rosto parece bem, a pele está cuidada, talvez até com um leve brilho de quem se esforça para manter uma rotina de autocuidado, mas basta descer o olhar alguns centímetros e lá está ele, o pescoço. A pele mais fina, com linhas verticais discretas, a textura diferente, um leve afrouxamento que antes não estava ali. É como se o tempo tivesse escolhido essa parte do corpo para sussurrar segredos que você não queria ouvir. E o mais curioso é que isso não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso, quase imperceptível, que começa devagar, e quando você finalmente percebe, parece que o espelho resolveu contar uma verdade que ninguém quer admitir. O pescoço envelhece antes do rosto. Há uma espécie de injustiça nisso, não é? Você cuida da pele do rosto com carinho, aplica cremes, faz máscaras, evita o sol, mas o pescoço fica esquecido, como se fosse uma extensão sem importância. Até que um dia, ao colocar uma blusa mais aberta, ou ao ver uma foto sua de lado, você percebe o contraste. É nesse instante que vem aquela sensação incômoda, quase um choque. O reflexo devolve uma imagem que você não reconhece completamente. Não é só estética, é uma mensagem silenciosa do corpo dizendo que algo foi deixado de lado por tempo demais. O pescoço é uma das regiões mais sensíveis e expressivas do corpo humano. Ele mostra emoções,
tensões, cansaço, de postura e até a forma como você lida com o estresse. Quando estamos tensos, inconscientemente contraímos essa área e, com o tempo, essas contrações constantes criam pequenas marcas que se transformam em linhas permanentes. E o mais irônico é que quanto mais tentamos disfarçar, mais o olhar se prende ali. Você pode maquiar o rosto, mas o pescoço continua sendo o narrador fiel da passagem do tempo. E é exatamente por isso que compreender o que acontece ali é tão importante. O pescoço não envelhece apenas por fora, ele envelhece de dentro para fora. A musculatura perde o tônus, a circulação diminui, a produção de colágeno desacelera e a pele começa a perder sustentação. É um processo natural, sim, mas que pode ser desacelerado e até revertido quando você entende como ativar novamente as funções que o corpo esqueceu. Não estamos falando de milagre, mas de reeducação muscular, de devolver movimento e vitalidade ao que ficou inativo. Muitos acreditam que o colágeno é produzido apenas com suplementos ou cosméticos, mas a verdade é que o estímulo físico é um dos gatilhos mais potentes que existem. Quando você movimenta o pescoço da maneira certa, desperta os fibroblastos, as células responsáveis por fabricar o colágeno natural da pele. É como se o corpo recebesse um lembrete. Ei, é hora de reconstruir o que o tempo levou. E esse processo não exige aparelhos, clínicas ou grandes investimentos. Ele começa com consciência e constância, 2 elementos que qualquer pessoa pode cultivar em casa, na frente do espelho, em poucos minutos por dia. Mas o impacto vai além da aparência. Quando você começa a cuidar dessa região, algo muda na sua percepção sobre si mesmo. O ato de se observar com mais atenção, de tocar o próprio pescoço com gentileza, de perceber cada detalhe da pele reagindo ao estímulo, cria uma conexão emocional profunda. É como se você dissesse para o seu corpo: eu voltei a te ver. Essa reconexão desperta confiança, eleva a autoestima e cria uma energia nova. O olhar no espelho deixa de ser um confronto e se torna um reencontro. E é nesse momento que as transformações mais visíveis começam a acontecer, porque o corpo responde ao cuidado emocional tanto quanto ao físico. Quando você se olha com atenção e aplica os movimentos com presença, o cérebro entende isso como um comando de renovação. A tensão acumulada diminui, os músculos relaxam, a circulação melhora e o brilho da pele volta. O que parecia cansaço ou flacidez começa a se dissipar, revelando uma firmeza que você achava perdida. E tudo isso vem acompanhado daquela sensação indescritível de estar no controle novamente, de perceber que o tempo pode ser desacelerado quando você entende como conversar com o seu corpo da forma certa. Pouca gente sabe, mas o pescoço é uma das regiões mais complexas e delicadas do corpo humano. Ele não apenas sustenta o peso da cabeça, que em média tem entre 4 e 5 quilos, como também abriga músculos finos e longos que se interligam diretamente ao rosto, à mandíbula e até aos ombros. É uma área de passagem vital. Por ali circulam vasos sanguíneos, nervos, linfa e energia vital. E, por isso, qualquer alteração no equilíbrio dessa região reflete imediatamente na aparência. O que quase ninguém percebe é que o pescoço envelhece primeiro não por um fator estético, mas biológico. Ele foi projetado para o movimento constante, para sustentar e acompanhar a postura do corpo. Quando você passa o dia inteiro olhando para baixo, com o celular nas mãos, ou quando dorme de lado com o queixo pressionado no travesseiro, está literalmente comprimindo essa estrutura e interrompendo o fluxo de sangue e oxigênio que nutre a pele e os músculos. Com o passar dos anos, essa repetição silenciosa cria um padrão postural que acelera o envelhecimento local. O músculo platisma, responsável por sustentar o contorno inferior do rosto e do pescoço, começa a enfraquecer. Ele se estende como uma fina rede logo abaixo da pele e, quando perde tonicidade, puxa a pele para baixo, criando aquele aspecto de flacidez e as temidas linhas verticais. E é aqui que entra o verdadeiro vilão, a inatividade muscular. Enquanto os músculos do rosto são constantemente estimulados por expressões, os do pescoço permanecem em repouso a maior parte do tempo. Essa falta de uso faz com que o metabolismo local desacelere, o colágeno natural perca estímulo e as fibras elásticas comecem a se desorganizar.
É como uma estrutura que, por não ser usada, vai se deteriorando aos poucos. A ciência já demonstrou que a pele do pescoço é até 3 vezes mais fina do que a do rosto e tem menos glândulas sebáceas, o que significa menos proteção natural. Por isso, ela sofre mais com a desidratação e com a ação da gravidade. O tempo age com mais intensidade ali, porque o corpo entende que é uma área de menor prioridade em termos de regeneração. Enquanto outras regiões recebem mais oxigênio e nutrientes, o pescoço vai ficando em segundo plano, acumulando microdanos que, somados, se tornam visíveis. Cada linha, cada dobra, cada sombra que surge ali é o resultado de pequenas falhas no suporte estrutural da pele, falhas que, por sorte, podem ser corrigidas quando o estímulo certo é aplicado. Mas o problema não é apenas físico. Existe também um componente neuromuscular importante. O cérebro cria mapas de movimento baseados em repetição, e quando ele esquece o pescoço, também interrompe parte dos impulsos nervosos que o mantém ativo. É por isso que, mesmo pessoas jovens, quando passam horas curvadas diante de telas, começam a apresentar sinais precoces de envelhecimento no pescoço, a famosa tech neck, ou pescoço tecnológico. É como se o corpo dissesse: se você não me usa, eu vou parar de manter essa região. E a partir daí o declínio se acelera. Por outro lado, quando você começa a ativar conscientemente esses músculos, a resposta é quase imediata. Bastam alguns minutos por dia para que o cérebro volte a enviar sinais para aquela região, reativando a circulação, despertando o colágeno e restaurando o equilíbrio natural da pele. O sangue oxigena os tecidos, os nutrientes voltam a fluir e as fibras começam a se reorganizar. O resultado é um pescoço mais firme, mais vivo e, o mais importante, mais jovem. Imagine por um instante a diferença entre um músculo ativo e um músculo esquecido. O ativo é irrigado, tonificado, cheio de vida. O esquecido, em contrapartida, é como um rio estagnado, onde nada se renova. O que vamos fazer daqui para frente é ensinar o seu corpo a reabrir esse rio. Através de 3 movimentos simples, você vai ensinar seus músculos a sustentar novamente a pele, restaurar o contorno e reacender o brilho natural que o tempo apagou. Esses movimentos são baseados em princípios científicos de estimulação miofacial e drenagem natural. Eles ativam regiões profundas que, ao contrário dos exercícios faciais comuns, trabalham também o equilíbrio postural e o alinhamento cervical. Porque um pescoço jovem não depende apenas da pele, ele depende da forma como você o usa todos os dias. Postura, respiração, movimento e consciência formam o conjunto perfeito para o rejuvenescimento verdadeiro. Você vai perceber que, à medida que pratica, até o seu rosto começa a mudar. O maxilar ganha definição, a papada reduz, e a pele ao redor do colo parece se esticar naturalmente, como se o corpo inteiro estivesse se realinhando. É uma transformação que começa de dentro para fora, sem bisturi, sem cremes milagrosos, apenas com o poder do movimento correto. O que quase ninguém imagina é que o envelhecimento do pescoço não é uma sentença definitiva, e sim uma consequência direta da falta de estímulo. A maioria das pessoas cresce acreditando que o tempo é o inimigo, que as rugas, a flacidez e a perda de firmeza são inevitáveis. Mas a verdade é que o corpo humano possui uma capacidade impressionante de regeneração. O tempo não é o vilão, a inércia é. O corpo envelhece mais rápido quando deixa de ser usado, e o pescoço é o exemplo mais claro disso. Quando você não movimenta, não ativa e não desperta os músculos dessa região, está dizendo para o seu organismo: pode desligar essa parte, ela não está mais sendo usada. E o corpo, obediente, reduz o fluxo de energia, sangue e colágeno para aquela área. É por isso que o envelhecimento não é uma questão de idade, mas de comunicação entre mente e corpo. Muitas pessoas que começam a praticar os movimentos corretos percebem resultados visíveis em poucos dias. É como se o corpo se lembrasse, de repente, de algo que sempre soube fazer. Já ouvi relatos de mulheres e homens que, depois de anos se sentindo inseguros com o pescoço, voltaram a usar roupas abertas, a tirar fotos de perfil,
a sorrir sem medo. Tudo isso sem cirurgia, sem produtos caros, apenas devolvendo à musculatura o papel que ela sempre teve: sustentar, oxigenar e rejuvenescer. E o mais curioso é que o processo é rápido, porque o pescoço, ao contrário do que parece, responde de forma intensa quando recebe o estímulo certo. Ele é uma região altamente vascularizada, o que significa que, quando o sangue começa a circular com força, a transformação acontece de dentro para fora. Talvez você já tenha sentido que o seu pescoço não combina mais com o seu rosto, que o contorno parece desabar, que a pele perdeu o brilho e a firmeza. Mas quero que entenda algo. Isso não é o fim. É apenas um sinal de que seu corpo está pedindo atenção. O mesmo organismo que um dia criou colágeno, sustentou sua pele e manteve tudo no lugar, ainda está aí dentro, esperando o comando certo para reativar esse processo. O rejuvenescimento é natural, porque é um retorno ao equilíbrio, e o equilíbrio é o estado original do corpo. Quando você reintroduz movimento, respiração e consciência na rotina, o corpo começa a reconstruir o que foi deixado de lado. É por isso que tantas pessoas se surpreendem com o resultado desses 3 movimentos simples. Elas esperavam algo complicado, doloroso ou que dependesse de aparelhos, mas descobrem que a verdadeira mudança vem da repetição, da consistência e da ativação muscular. O corpo é uma máquina perfeita, e quanto mais você o ensina a se movimentar corretamente, mais ele responde com juventude. Essa é a quebra de crença mais importante que você precisa ter. O tempo não te destrói, o desuso sim. Imagine por um momento alguém que, por anos, evitou se olhar no espelho porque o pescoço a fazia lembrar da idade. Agora imagine essa mesma pessoa, semanas depois, notando a pele mais lisa, o contorno mais definido e um brilho diferente, aquele brilho de vitalidade que vem de dentro. Isso não é uma história isolada. É o que acontece quando você devolve energia a uma área que estava adormecida. O colágeno volta a ser produzido, a elasticidade retorna e até o tom da pele muda, porque a oxigenação melhora. É um ciclo de renovação que começa com um simples ato: decidir se mover. E quando falamos de movimento, não estamos falando de força ou de esforço exagerado. Estamos falando de movimentos conscientes, que respeitam o ritmo do corpo, que despertam a musculatura sem agressão. Quando você aprende a direcionar a energia para a região certa, o corpo faz o resto. Essa é a parte mais bonita. O rejuvenescimento acontece naturalmente, sem precisar lutar contra o tempo, porque o corpo foi projetado para se restaurar. Ele apenas precisa que você o recorde de como fazer isso. O que impede a maioria das pessoas de experimentar essa transformação é o ceticismo, a crença de que é tarde demais, de que o colágeno acabou, de que a pele não vai mais reagir, mas isso não é verdade. A pele é um órgão vivo, e enquanto há vida, há resposta. Cada estímulo que você dá, cada leve contração, cada alongamento, cada respiração profunda, envia uma mensagem poderosa para o cérebro, dizendo: essa região importa. E o cérebro responde liberando neurotransmissores que ativam a regeneração. O corpo entende e começa a trabalhar a seu favor. E é por isso que eu sempre repito: o rejuvenescimento não começa na pele, começa na mente. É a decisão de cuidar, de reacender a energia, de reverter o abandono. Quando você muda a forma de enxergar o envelhecimento, tudo muda junto. O espelho deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado, um testemunho do que o seu corpo é capaz de fazer quando você o respeita e o estimula. Agora você vai conhecer os 3 movimentos que reativam o colágeno natural e redefinem o contorno do seu pescoço. Eles não exigem força, aparelhos ou esforço excessivo, apenas presença, consciência e consistência. Esses movimentos foram criados para acordar músculos que estão adormecidos há anos, e o mais fascinante é perceber como o corpo responde rápido quando você o convida a se movimentar da maneira certa. É como se, a cada gesto, a pele começasse a se reorganizar, o fluxo de sangue aumentasse e uma sensação de leve calor surgisse, o sinal de que a circulação voltou a correr livre por uma região que antes estava quase esquecida. O primeiro movimento é o que desperta a base de sustentação do seu pescoço, o músculo platisma,
que é como uma rede fina e poderosa, responsável por manter tudo no lugar. Para começar, sente-se em posição ereta, com a coluna alongada e os ombros relaxados. Inspire profundamente pelo nariz e, ao expirar, direcione o olhar para cima, como se quisesse alcançar o teto com o queixo. Mantenha a boca fechada e sinta o alongamento suave que percorre toda a frente do pescoço até a parte inferior do queixo. Permaneça assim por 5 segundos, respirando com calma. E volte lentamente. Repita esse movimento 5 vezes. Você vai perceber, já na primeira sequência, uma leve ativação na pele, um formigamento sutil que indica o início do despertar muscular. Não é apenas um exercício, é uma comunicação direta com seu corpo. Quando você faz esse gesto, envia uma mensagem para o cérebro dizendo: essa área importa, mantenha-a viva. O sangue começa a circular com mais intensidade, o oxigênio nutre as células e o colágeno, que estava adormecido, começa a ser estimulado. É um processo de reconstrução natural, silencioso, mas profundamente eficaz. Com o tempo, o pescoço ganha firmeza e o contorno do rosto começa a se definir novamente. É como se o corpo fosse lembrando do formato que tinha antes da gravidade e da inércia dominarem. O segundo movimento trabalha a região lateral, responsável por equilibrar e sustentar a parte mais visível do pescoço, aquela que forma as dobras quando olhamos para baixo. Aqui, o segredo está no controle. Com os ombros soltos, vire lentamente a cabeça para o lado direito, como se quisesse olhar por cima do ombro. Mantenha a postura e repita o mesmo processo de respiração profunda, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Depois, faça o mesmo para o outro lado. Esse simples ato desperta músculos profundos e melhora o fluxo linfático, o que ajuda a eliminar toxinas acumuladas que deixam a pele sem viço. É como se você estivesse drenando anos de tensão e liberando espaço para que o novo colágeno ocupe o lugar. Enquanto faz, perceba o corpo reagindo. O calor suave aumenta e com ele vem a sensação de leveza. Muitas pessoas relatam que, nas primeiras práticas, o pescoço parece respirar novamente, como se tivesse voltado a fazer parte do corpo. Isso acontece porque o movimento consciente cria uma nova conexão neuromuscular, e quanto mais você repete, mais forte essa comunicação se torna. O pescoço começa a reagir, a pele se torna mais firme e o contorno facial recupera a harmonia. O terceiro movimento é o que completa o ciclo e ativa a região inferior, logo acima das clavículas. É o ponto-chave para redefinir a firmeza e equilibrar todo o conjunto. Coloque a ponta da língua no céu da boca e, ao mesmo tempo, pressione levemente o queixo para frente, como se quisesse desenhar uma linha reta do queixo ao peito. Você vai sentir uma leve resistência natural. Esse é o músculo trabalhando. Mantenha por 3 segundos e solte lentamente. Repita de 6 a 8 vezes. Esse gesto ativa o centro de sustentação, responsável por suavizar linhas verticais e tonificar a base do pescoço. O que torna essa sequência tão poderosa é a simplicidade. São apenas 3 movimentos, mas quando feitos com atenção e frequência, têm o poder de remodelar toda a estrutura de sustentação da pele. O segredo está na repetição diária e na consciência corporal. Cada vez que você pratica, reforça o comando de rejuvenescimento e ensina o corpo a produzir novamente o que ele já produziu no passado. É uma forma natural e acessível de reconstruir sua juventude, sem depender de cremes que agem apenas na superfície. E enquanto você realiza esses movimentos, repare na energia que começa a se espalhar pelo seu corpo. Essa sensação de calor leve, de vitalidade voltando, é o seu sistema reagindo. O pescoço, que antes parecia cansado, começa a ganhar vida. A pele, antes sem brilho, volta a refletir luz. É o corpo dizendo: estou acordando. E quanto mais você pratica, mais essa mensagem se fortalece.